Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Galera, Sul-Americana. E o Furacão jogou na altitude de Quito, acho que é 2.800 ou 2.900 metros acima do nível do mar, tem os seus efeitos, tem as suas preocupações. E o Furacão foi jogar contra a LDU essa primeira partida fora de casa. Placar do jogo, LDU 1. No final do jogo, Riasco, né? Acho que o nome do rapaz, ele tem até um nome, acho que é Djorka F, se eu não estiver enganado. Fez o gol numa das poucas bobeiras que o sistema defensivo do Atlético Paranaense deu. Acabou fazendo o gol no finalzinho e deu o resultado final 1-0 LDU. Jogo de volta, semana que vem, aqui no Brasil, mas tudo em aberto. Não estou aqui para puxar saco, não estou aqui para fazer média com Furacão, nada disso. Nada disso. Mas tudo em aberto, irmão. Tudo em aberto. A gente vai fazer aqui uma análise rápida desse jogo e, na minha explanação, vocês vão ver por que eu não estou aqui puxando saco e por que eu acho que está tudo em aberto. Primeiro, dia de cara, o placar foi só 1-0. Então, irmão, só pelo placar só 1-0 já está tudo em aberto. Eu não precisava nem dar mais explanação, não precisava nem explicar mais. Mas a gente vai falar do jogo. E do que eu vou falar, na minha visão, fica bem mais claro. E ainda te digo mais. Digo que o Atlético Paranaense é favorito. A classificação ainda. Continua favorito. Para mim, o Atlético Paranaense ainda é o favorito à classificação. Mesmo tendo perdido esse primeiro jogo de 1-0. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, e você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. O grupo é para falar de futebol, não é para falar de religião, não é para falar de política, e é para respeitar a opinião um do outro. E se você gosta do canal e quer ver o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. E você também pode ajudar se tornando membro do canal. Você se tornando membro do canal, você concorre aqui a participar de uma live comigo no canal Resenha com Magalhães. Beleza? Então vamos lá para a gente falar desse jogo. Bom, o treinador do Atlético Paranaense, ele optou por não vir com um centroavante de origem. Tá? Ele veio com Carlos Eduardo pelo lado do campo, que, assim, ele tem uma função de recompor ali defensivamente, mas, sim, eu não sou um dos maiores fãs do Carlos Eduardo. Ele ficou no meio de campo com Carlos Eduardo, Christian, Richard e Nicão. Cara, o Nicão, meu amigo torcedor do Furacão, eu vou tentar dizer como é que eu vejo o Nicão
dentro do Atlético Paranaense. Cara, o Nicão dentro do Atlético Paranaense, pra mim o Nicão é o dono da bola, o dono da quadra. É ele que tira o para o ímpar, é ele que escolhe o time. Ele é um cara muito à vontade dentro do Atlético Paranaense. E, ser bem sincero, agora ele tem o Terãs, que é ali que pode dividir coisa à atenção. Mas o Nicão já é consolidado. O Terãs chegou agora, né? O Terãs chegou agora. Acho que o Terãs estava no Penharol, se não estiver enganado. Aí jogou atrás, com a linha de 5. Abner, Nicolas, José Ivaldo, Henrique e o Marcinho. E o goleiro, o Bento. A LDU tem muita força física, colocou muita velocidade no primeiro tempo, mas o poder de criação da LDU não é isso tudo. Eles têm muita força física e velocidade. Muitas das vezes ele tem muito mais velocidade do que qualidade, né? Parece que a velocidade que eles empregam se sobressai as armações de jogada. Mas o Atlético Paranaense foi bem. O Furacão foi bem. Lógico, esperando um pouco mais, optou por isso, o tanto que nem o Marcinho nem o Abner, apesar de estar jogando com a linha de 5 lá atrás, estavam subindo muito porque a LDU tem dois caras, o Cruz e o Perlaza, que são os dois laterais. Os dois laterais ficaram o tempo inteiro dentro do campo do Furacão. O tempo inteiro. E o Perlaza tem uma força física monstruosa, né, irmão? O cara vai e volta, porra, monstruoso. E o primeiro tempo, a LDU com mais volume, encontrou até alguns espaços no início do jogo. Eu acho que até uns 15, 20 minutos, a LDU botou uma velocidade muito grande, encontrou alguns espaços. O time do Atlético Paranaense não estava muito compactado, estava dando alguns espaços, estava correndo meio que errado, estava entendendo um pouco como é que estava o jogo. Tem toda uma questão, né, da bola, da velocidade da bola, da velocidade do kick da bola, né, por causa da atitude, do cansaço também, para não correr à toa e se cansar mais rápido. Então o Atlético Paranaense segurou. E depois dos 20 minutos, o Atlético Paranaense entendeu que a LDU corria muito, tinha muita força física, se movimentava, mas faltava criação. Então, se eles se compactassem, eles não iam quebrar a linha, a não ser que fosse no drible. O Atlético Paranaense foi encaixando, foi compactando e dificultando para a LDU entrar. Porque não adianta você correr pra cacete, ter muita força física, se movimentar para lá e para cá, se a bola não vai chegar, se tem a dificuldade de criação. Então, estava se defendendo bem e tentando criar alguma coisa com Terãs ali. Não tinha um 9, tinha um cara que entrava ali, que fazia um falso 9, que tentava puxar um contra-ataque. O Atlético Paranaense até tentou algumas vezes com o Carlos Eduardo, com o próprio Nicão, com algumas saídas ali com o Terã, mas o time jogou numa linha médio-baixa. O Atlético Paranaense quase o primeiro tempo inteiro. E a LDU foi melhor, com mais volume, mas não fez o gol. E muito pelo contrário, até pelo volume, chutou pouco na direção do gol. Até chutou algumas bolas, mas para fora. Na direção do gol, pelo volume, poderia ter sido mais. O goleiro do Atlético Paranaense foi muito bem, muito bem. O Bento foi muito bem. Teve uma cabeçada numa bobeira, numa das poucas bobeiras do primeiro tempo da zaga. O cara se antecipou, a bola estava baixa, cabeceou, o Bento pegou, a bola estava no meio.
Teve umas outras intervenções do goleiro, umas 2 ou 3. Mas bem normal para quem está jogando fora de casa. Contra um time, que é a LDU, que não é o suprassumo do futebol, mas é um bom time. É um bom time, tem as suas qualidades. Também tem a sua experiência internacional, tem altitude. Então esse sofrimento ia acontecer. E o Atlético Paranaense estava sofrendo, soube sofrer e não tomou o gol. Vai para o segundo tempo, o Atlético Paranaense muda a postura. Avança, joga um pouquinho mais para frente e cria logo 2 oportunidades de cara no segundo tempo. E começa a dominar o jogo. Nisso que começa a dominar o jogo, a LDU se perde. A LDU nitidamente se perde. O jogo fica equilibrado. O Atlético Paranaense melhora. Começa a encontrar os espaços. Eles começaram a correr. Mas meio que sem muita direção, o tanto que o treinador da LDU, percebendo a dificuldade que estava para fazer um gol, as 5 mudanças que o treinador da LDU fez foi do meio para frente. Ele trocou os 2 volantes, trocou o meio de criação e os 2 jogadores de ponta. Ele só deixou o centroavante. Mas ele trocou geral. Trocou geral. Porque estava difícil. Os caras estavam correndo, mas não encontrava o espaço. Só que é óbvio, né? Você vai correndo a altitude, você vai cansando. Mas o Atlético Paranaense criou algumas oportunidades. E teve uma oportunidade linda com o passe do Nicão, que o Terãs entrou e acabou chutando para fora. Acho que dava para o Atlético Paranaense correr menos e tocar mais. Isso que eu achei um pouco equivocado em relação ao Atlético Paranaense foi isso. Eu acho que ele tinha que fazer a bola correr mais. O Atlético Paranaense, em muitos momentos, ele quis correr igual a LDU estava correndo, competindo na velocidade. Ia morrer, ia cansar. A altitude é deles. Então tinha jogadores que, irmão, já não estavam aguentando. O Richard mesmo caiu, parece que estava com falta de ar. Então, o time do Atlético Paranaense foi cansando, criou uma boa oportunidade, poderia ter aberto o placar. Foi cansando. O treinador do Furacão foi fazendo mudanças, tirou o Carlos Eduardo, tira Christian, tira Richard. O Terãs mesmo chutou até a bola para fora, porque não estava mais aguentando. O Abner, né? Que estava na seleção, que não é fácil, o cara estava lá no Japão e volta para cá. Porra, é complicado. Mas o Abner também foi outro que teve uma grande chance de cabeça. Poderia ter feito o gol. Que na verdade ele nem cabeceou. Eu acho que se ele cabeceia a bola, ele faria o gol, que ele nem chegou a cabecear. A bola, na verdade, bateu no jogador do LDU e foi por cima. O Atlético Paranaense estava bem encaixado, cara. Começou melhor no segundo tempo. Ficou melhor boa parte do jogo. Depois o jogo começou a dar uma equilibrada, porque o Atlético Paranaense nitidamente foi caindo. O ritmo da LDU também caiu. Juntamente com o Atlético Paranaense, o ritmo da LDU caiu. O treinador da LDU começou a mudar para começar a botar mais velocidade, porque a intenção da LDU era cansar o Atlético Paranaense. Porque na qualidade técnica, sinceramente, eu não sei se a LDU é melhor tecnicamente do que o Atlético Paranaense, não. Eu acho que não é melhor tecnicamente, não. Então eles tinham que ir para algum canto. Para onde? Pô, vamos pegar altitude, irmão. Vamos correr. Vamos fazer esses caras correr. Vamos botar velocidade. E foi isso que o treinador colocou. Foi botando velocidade, viu que a intensidade do seu time tinha caído, o Atlético Paranaense também tinha caído. Ele foi botando velocidade, velocidade, velocidade. O time do Atlético Paranaense nitidamente caiu. Fisicamente. E ele faz umas mudanças ali.
puxa o time um pouco mais para trás, bota ali o Cittadini, bota o Eric, botou o Kaiser, o Canezinho, o Márcio Acevedo para tentar dar sangue novo e segurar o empate de 0-0, que eu particularmente não gosto, tá? Esse empate fora de casa eu particularmente não gosto, porque você sai para jogar e empata 0-0 fora de casa, qualquer empate que não for 0-0, a classificação é do adversário quando você jogar em casa. Se tivesse sido 0-0, a LDU empata aqui no Brasil de 1-1, se classifica a LDU. Então, é complicado. No caso agora, que perdeu, não. O Atlético Paranaense sabe que vai ter que fazer um, pelo menos, para pelo menos ir para os pênaltis. E não pode tomar nenhum. Tá? Também é complicado. Lógico que o empate de 0-0 é melhor do que perder de 1-0. Óbvio, né? Você mete 1-0, você se classifica. 1-0 lá, você vai para os pênaltis. O 1-0 em casa, você vai para os pênaltis só. Mas o Atlético Paranaense estava segurando o jogo, até que no finalzinho do jogo, um bom passe, acho que do camisa 10, se não estiver enganado, de 3 dedos. Marcação deu uma afrouxada, a bola quicou, o marcador chegou um pouco depois, deu tempo do cara ver a bola quicar, virar o corpo, ajeitar e bater. A marcação do Atlético Paranaense deu uma afrouxada. Nessa afrouxada, a LDU aproveitou e acabou fazendo o placar final, que foi 1-0. Placar justo. Bom, cara, a gente não pode desmerecer a oportunidade. A LDU teve a oportunidade, aproveitou e fez. O Atlético Paranaense teve a oportunidade com o Terans e não fez. Então, a oportunidade apareceu e chutaram. Aí você pega aqui estatística. A LDU chutou 20 vezes, 5 em direção ao gol. É o que eu falei. A marcação do Atlético Paranaense estava boa. O tanto que em direção ao gol, eles chutaram 5 vezes. O Bento fez uma grande defesa. Eles criaram, no segundo tempo eles criaram. Acho que ele tirou com o pé, se não estiver enganado, o Bento. Eles criaram situações para fazer o gol. Então, irmão, mereceram. O Atlético Paranaense chutou 3 em direção ao gol. 3. Uma até do Nicão de fora da área, que eu lembro bem, que o goleiro espalmou para frente. Acho que teve essa cabeçada do Abner, que eu falei. Não foram muitas. A do Terans, mas teve chance, poderia ter feito 1-0. Posse de bola, 60-40 praticamente. A LDU teve quase 90% de acertos no passe. O acerto de passe do Atlético Paranaense foi muito baixo. Foi abaixo de 80%. Abaixo de 80% é ruim. Foi 76%. Abaixo de 80%, a precisão no passe é ruim. Então errou muito passe também. Porque, para mim, tentou correr mais. Tinha que ter que ficar mais com a bola. Feito a bola correr para não se cansar. Mas o jogo não foi ruim. O Atlético Paranaense fez um jogo... Não foi dos melhores? Não foi dos melhores. Mas se tivesse um pouquinho mais de atenção no final, dava para ter terminado esse jogo sem tomar gol. Agora volta. O Atlético Paranaense volta pro Brasil. Tem um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma outra situação que a gente tem que até falar depois, porque o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro está começando a derrapar. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro é o 6º colocado, mas dos últimos 5 jogos o Atlético Paranaense perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Os últimos 2 perdeu. Mas estava com o time misto, estava com... mas nos últimos 5 jogos só ganhou 1 o Atlético Paranaense. 1. O Ceará está com o mesmo número de pontos, 23. O Santos tem 20, o Atlético Goianiense tem 20.
tem que começar a dar uma repensada no planejamento. Ou será que o Atlético Paranaense está entrando numa de baixa? Isso é um outro papo a gente conversar. Mas o Atlético Paranaense tem, agora pelo Campeonato Brasileiro, tem o Cuiabá fora de casa. Não é um jogo fácil. Jogar contra o Cuiabá lá não é fácil. Mas pelo fato de ter que decidir uma classificação na semana que vem, dia 19, ou seja, na quinta-feira que vem, eu acredito que o Atlético Paranaense vai dar uma poupada de novo nos jogadores. Mas tem que o Atlético Paranaense lembrar, o Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense está caindo. Então tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Mas, placar de 1-0, reversível. E para mim, o Furacão ainda é o favorito para a classificação. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!